Mapa do Voto Academy, um projeto de comunicação, marketing e mobilização para as próximas eleições. Olá, faltando 1 minuto e meio para as 21 horas, horário que marcamos para o início da nossa live quanto às eleições 2020. Eu gostaria de dizer a vocês que todas as nossas interações hoje serão coordenadas pela Bárbara Merijo, que está aqui ao meu lado. Ela está, inclusive, com o meu WhatsApp também, tá? Então, você vai comentar tanto no nosso Instagram, como também você pode, pelo WhatsApp, você vai poder ter uma interação, porque nós vamos ter muitas novidades hoje. Eu gostaria de agradecer já algumas pessoas que se demonstraram presentes, mandar um abraço para o meu amigo Laércio Menegas, lá de Tubarão, em Santa Catarina, onde ele acabou de fazer uma live também de um evento que ele vai proporcionar a todos do sul do país no próximo sábado. Vai ser um show e eu aproveito aqui e convido você para entrar no site do Laércio, Meu Ingresso, ou Minha Entrada, acho que é minhaentrada.com.br, tá legal? Aí o Laércio vai estar interagindo na nossa live também, então sucesso para você, Laércio, um super beijo para Keila e vamos que vamos. Bem, hoje nós vamos falar de muitas coisas, até às 9 horas, tá? Às 9 horas em ponto a gente inicia e eu gostaria de dizer que enquanto isso nós vamos aqui já registrando a presença das pessoas. Quero registrar a presença da secretária da Mulher para Assuntos Políticos do governo Temer, a senhora Fátima Pelais, que está aqui com a gente. Muito obrigado pela sua participação. A deputada do Pará, Elcione, também está com a gente. Entre outras pessoas, o Nelson, da Universidade de la Frontera, em Temuco, no Chile, junto conosco também. Todas essas pessoas estão realmente interagindo e já se mostrando parte da nossa interação. Queria mandar também aqui os agradecimentos pela audiência na Guiana, com Yucatán. É um amigo também que já está ali ligado no nosso Instagram e fazendo parte desse nosso encontro. Já gravei 5 videoaulas para vocês acerca das eleições 2020. E essas videoaulas eu tenho transmitido bastante coisas interessantes sobre o comportamento neste novo cenário. Cenário este que nós, tenho certeza, temos que ter a humildade de que, se falarmos, sim, eu sei o que vai acontecer nas eleições de 2020, eu posso dizer a você que não. Ninguém sabe o que vai acontecer. Tivemos muitas novidades, tivemos surpresas demasiadas, tá? E eu sei que todo mundo ficou dividido. E é essa divisão que eu gostaria de comentar para quem vai para as eleições 2020. Essa divisão, e que não é ao meio, tá? Porque às vezes as pessoas falam, nós dividimos o país, não foi dividido no meio, não. Tá? Nós tivemos aí uma grande quantidade se demonstrando favorável a A ou favorável a B, mas não foi 50%. Isso significa que nós temos pessoas que não participaram do pleito eleitoral, são as abstenções, nulos e brancos, e que devem ser também avaliadas e principalmente devem ser computadas. Se você somar tudo isso, você vai ver que quase um pouco mais de 1/3 ficou à mercê de um grupo político, o outro um pouco mais de 1/3 a respeito do outro grupo político e pessoas que não ficaram à mercê de nenhum. E é exatamente este o ponto em que nós temos que nos ater para as eleições 2020. Na realidade,
essas pessoas que estão divididas são pessoas que estão ouvindo e vão ouvir as suas propostas. Então, quando você vai para prefeito, quando você vai para vereador, essas propostas que você vai estar interagindo com pessoas dos grupos sociais seus, da forma com que você estiver participando de um evento social, entretenimento ou qualquer outro destaque destes para que você possa manifestar-se, as pessoas vão exatamente querer saber uma série de opiniões suas. E é exatamente neste instante que a gente coloca um novo ponto a ser observado. Esse ponto é: você é a favor ou contra tal assunto? Uma pauta qualquer, e as pessoas vão perguntar se você é a favor ou contra. É exatamente nesse momento que você tem que entender que uma posição franca, uma posição firme sua, ela é bastante bem-vinda. Por quê? Porque as pessoas agora já deixaram, e nós tivemos essa prova na última eleição, nós já deixamos para trás aquele tapinha nas costas, aquele político amigão, esse daqui está comigo faz não sei quantos anos, e assim sucessivamente. Isso sempre aconteceu, mas agora nós já tivemos respostas da população que esse tipo de interação do político amigão, do político tapinha nas costas, como eu já falei em várias videoaulas, não existe mais. Então o que é que nós temos que fazer na realidade? Você tem que ter uma posição, você tem que tomar uma posição, você tem que deixar claro determinados assuntos, tá? E como é que você vai responder aos anseios da população. Mas para isso existe um treinamento, tá? Não é simplesmente baseado no que você tem em mãos hoje, tá? Que você vai imaginar que você, com aquilo que você tem de sapiência de um assunto, de outro, do assunto A, B ou C, você vai poder interagir. É melhor pesquisar antes. É melhor fazer de forma profissional. É melhor fazer de forma planejada, tá? E saber exatamente que as suas colocações serão destaques na imprensa e, principalmente, serão destaques com os micro-influenciadores. O que são os micro-influenciadores? Chamam de blogueiro, mas blogueiro está no nível um pouco mais acima. Os micro-influenciadores são as pessoas dos bairros, são as pessoas que têm 1.000, 1.500 seguidores, ou no Instagram, ou no Facebook, tem alguém que tem um canal bacana de YouTube, etc. Essa pessoa pode ou não falar com você. Ela pode ou não influenciar as pessoas. Por isso que nós chamamos de micro-influenciadores. Mas a gente já vai para cima com a ideia de que eles têm uma amplitude muito grande. O político, ele começa, ou o político candidato, começa a se preocupar muito com estas interações em pequenos grupos. E é exatamente aí que, se você não tiver um tema bastante bacana, você acaba dando um desdobramento no assunto aonde você pode colocar em pauta, aí sim, os blogueiros que podem pautar os jornalistas. Então é de baixo para cima o negócio. Tá? Você sabe imediatamente que você pode e consegue atingir a grande imprensa se você se fizer presente aos micro-influenciadores que influenciam os blogueiros, que influenciam os jornalistas. Nossa, Giba, foi você que inventou isso? Não. Isso está no livro Acredite, Estou Mentindo. É um livro muito legal que conta exatamente este tipo de momento que nós estamos vivendo hoje. Esse livro eu já o tenho há mais de 3 anos e eu já entendi pela eleição
pela reeleição do Barack Obama e também pelo Donald Trump, que houve realmente estas interações desta forma. Ambas eu estava nos Estados Unidos, que acompanhei para que vocês, inclusive quem está na Academia Mapa do Voto aí, já recebeu uma série de materiais meus da George Washington University, e ali a gente pôde mostrar para vocês que estava realmente havendo essa força influenciadora. Essa força influenciadora acabou trazendo uma campanha totalmente diferente e estruturada do Jair Bolsonaro, que todo mundo aconteceu, virou pauta no mundo todo. Para fechar o assunto, eu vou dar um exemplo. O presidente Michel Temer, agorinha mesmo, ele sancionou a situação do aumento do judiciário, todo mundo acompanhou. Este aumento do judiciário fará com que haverá um efeito cascata para todos os servidores públicos. Perfeito. A minha pergunta para você é a seguinte: você vai para a rua iniciar a sua campanha. Você vai estar à mercê das pessoas lhe perguntarem alguma coisa. Você mora numa cidade pequena, você tem 15 mil eleitores na sua cidade e você tem os servidores. Você também tem condições de estar numa cidade como Uberlândia, numa cidade como Lucas do Rio Verde, numa cidade muito diferente nas condições de densidade populacional como de eleitores. E você também tem servidores. Então a minha pergunta para você agora, nesse momento, você está discutindo comigo, eu quero que você escreva aí no Instagram, responda para mim exatamente isso. Você é a favor ou contra o aumento para servidores? Então, eu sei que na maioria as pessoas sempre vão dizer: ah, mas vai mexer com o servidor, ah, mas o servidor isso, ah, mas aqui na minha cidade a prefeitura é a maior geradora de empregos que tem, etc. A Bárbara já está acompanhando? Um contra. Um contra. Ótimo, então 2 contra o aumento dos servidores. Então, 3 contras, e assim vai. Então, veja, é uma situação que a gente tem que entender. Tá? Por quê? Porque quando você está no calor da eleição, você tem, de repente, servidores e servidores. Tá? Você sabe que tem pessoas que trabalham muito bem, são servidores altamente capacitados, profissionais e etc. Mas você sabe que também tem outros que estão ali encostadão, relaxadão e está torcendo para chover para ver se o mundo acaba em água. Então, esse momento é o momento do candidato a vereador ou do candidato a prefeito saber exatamente, tá, que posição tomar. Ah, mas eu não posso, os servidores não podem ir contra mim, são muitos servidores, eles têm família, cada servidor é multiplicado por 3 e etc. Bem, saiba responder esta pergunta corretamente. Então, o intuito de nós aqui estarmos falando sobre isso é exatamente você ter argumentos. Então você tem que ter argumentos, porque quando você, agora fechando o assunto meu primeiro, quando você fala com conteúdo, você fecha o assunto, você prova, as pessoas começam a gostar muito mais de você, tá? Que tem uma opinião. Não é só que você tem, é que você dá a sua opinião. Então quando você demonstra esse tipo de conhecimento, é muito melhor. As pessoas gostam muito mais. Qual pergunta, Bárbara? Carol Guerra. Oposição ao atual governo seria um caminho viável? Atual governo, qual? O atual governo é o que está acabando agora dia 31? Ou é o que vai entrar? Carol, escreva direitinho quem é o atual governo. Ou você está falando governo municipal, que então já está se preparando para as eleições 2020, eu vou responder para que você, eu vou entender que você está falando sobre o atual governo municipal. Ela ok? concordou, prefeitura. Prefeitura, isso, então beleza. Então tá certo. Então a Carol falou que é da prefeitura. Veja bem,
a oposição ao governo atual, você tem que entender, Carol, que funciona da seguinte forma. A população, ela pouco interage com este efeito prefeitura. A população, ela quer ver, em primeiro lugar, se tudo está sendo atendido nos seus anseios. Então, simplesmente você dizer assim, olha, o prefeito não ajuda construindo casas para quem não tem. Isso já foi antigamente uma boa pegada. Só que hoje as pessoas estão muito individualistas, como eu disse na abertura da nossa live. E essa individualidade faz com que quem tem casa não se preocupa com quem não tem casa. Há 10 anos a gente tinha realmente uma percepção de que não, a cidade vai crescer, tudo vai ficar legal para a gente, eu acho que precisa ajudar quem não tem casa. Hoje, essa percepção ela não existe mais. Dentro desta casa, que a pessoa está com um problema, e o problema é de uma creche, de uma vaga na creche, a família acabou de ter um nenê que completou aí 3, 4 anos, esta criança precisa ir para a creche para a mulher ajudar no orçamento da família, e o que acontece? Não tem vaga na creche. Então, esta família estará pouco preocupada com o sistema habitacional que tem um déficit e que, não sei, alguém está precisando de casa, mas eu estou precisando de vaga na creche. Então, este é um momento diferenciado. Agora, a oposição, como você perguntou, eu respondi de forma eleitoral, para a pessoa, para o eleitor. Existe a oposição da forma política. Então, se você é uma vereadora, se você tem um grupo político e você começa a fazer oposição, é lógico que você faz com que esta oposição, você ganhe espaço, tá? Você ganhe espaço no cenário eleitoral, no cenário político. Porque se você não fizer oposição, a situação vai cada vez mais acirrar, reduzir e transformar em migalhas o espaço da oposição. Aí quando vocês levantarem a cabeça, você vai dizer assim, poxa, mas a gente só tem 10% e a atual situação está com 80%, 70%, 60% de intenções ou de aprovação de boa administração ou ótima. Por que que ela chegou neste ponto? Porque a oposição deu espaço. Então, eu sempre exemplifico como a gente tem que colocar a cerquinha um pouco mais além da fazenda do outro vizinho. Então, você vai colocando a cerca um pouco mais para frente. Porque aí que vai ficar bacana. Você começa a interagir, tá legal? E você começa a criar uma oposição, porque você tem que entender, Carol, que a oposição não é a oposição em cima da pessoa, e sim do sistema. Essa oposição, você tem que ampliar o seu espaço de atuação na cidade. Quiçá você chegue a 60-40, porque, óbvio, quem está fora do comando, quem não está no poder, tem algumas situações um pouco mais difíceis para angariar intenções de voto. Então, e aprovação, principalmente porque está fora do sistema administrativo. Então, é a hora da oposição começar a fazer com que o espaço seja um pouco mais elástico, começa a ser um pouco mais ampliado para que você chegue lá na frente bem mais forte, bem mais robusta, tá legal? Essa situação de oposição, eu tenho um dos painéis no nosso curso que fala exatamente como você blindar a oposição. Aconteceu e acontece normalmente quando a gente tem 3 candidatos para disputar a eleição. Então eu explico exatamente que você tem que blindar um candidato. Vamos entender primeiro das cidades que tem segundo turno.
Se você tem 3 grupos fortes, tá? 2, obviamente, são contra você e você pertencendo a um deles. Você precisa rapidamente blindar um dos 2, porque você não vai conseguir blindar os 2, não vai conseguir fazer oposição ferrenha aos 2, então você vai blindar um único grupo. Enquanto você blinda um grupo, você se posta propulsora de atividades propostas e principalmente situações de desenvolvimento importantes que lhe ampliam a visibilidade enquanto você segura o outro grupo. Neste momento que você faz isso, o outro grupo que está solto, teoricamente, deverá ser o mais forte, tá? Não interessa. Nesses 2 momentos, nesse momento, os 2 grupos são os que vão para o segundo turno. E o terceiro, por ação sua, blindado, impediu-lhe o crescimento. Então aí é onde você consegue ir para o segundo turno. Isso tudo, como fazer, eu explico no nosso curso, o Mapa do Voto. Aliás, deixa eu só interromper. Antes de entrar no quociente eleitoral, a Bárbara está no WhatsApp aí, mas eu vou passar para você o seguinte. O curso, o Mapa do Voto, ele está no meu site por R$340. Durante a live aqui, as 35 videoaulas que vão até o dia 31 de janeiro, tá? Elas vão sair somente durante a live por R$299, tá? Você pode entrar direto no Instagram, você pode entrar pelo WhatsApp, você pode imediatamente conversar com a Bárbara agora, que por uma transferência no seu aplicativo do banco que você trabalha, você consegue fazer a aquisição do curso, que custa 340, amanhã cedo é 340, tá? Não adianta, só durante a nossa live. Durante a live, você consegue comprar esse curso de 35 videoaulas por apenas R$299, de 340 para 299, tá legal? Então a Bárbara está gerenciando aí o pessoal que quer realmente participar e ter aí esse curso com as 35 videoaulas. Muito bem. Tem mais uma pergunta, Bárbara? Vamos lá. Muitas perguntas, que bom. Alguns comentários. Orley Dutra. Precisamos focar no governo municipal, que é o nosso foco. Gilberto. Hoje, outra pessoa, Vinícius do Gato. Gilberto, hoje estou filiado ao MDB, tenho 24 anos. Tem alguma sugestão de legenda? Sim, nós vamos já vou matar isso daí, que até o final eu vou explicar a respeito dessa condição de não haver mais coligações. Embora no meu canal do YouTube já tem um vídeo explicando isso, inclusive com dados, com números, tudo certinho. Vitor João Siqueira, você acha que os ministros do governo Jair Bolsonaro é uma boa escolha? Essa pergunta não faz parte do nosso marketing de campanha e comunicação, mas depois eu posso responder isso mais para o final, mas não é o objetivo nosso. Orley Dutra, com 50 mil ou menos, consigo eleger-me? 50 mil dólares, euros, reais? Isso daí não é assim, isso daí não é um produto. A eleição não é como margarina, que você vai na gôndola do supermercado, tem uma por 12, outra por 14 e outra por 7, tá? Não é assim que funciona. Bem, vamos... tem mais, Bárbara? Tem. Tem bastante. Aqui na minha cidade, o prefeito tirou o ticket dos aposentados e está sendo massacrado pela oposição. O que ele poderia fazer para controlar a situação? Isaac de Queiroz. Tá, então, Isaac, vamos lá. É o meu próximo assunto, os idosos. Então, nós falamos dos servidores, lembra? Então, agora nós vamos dizer sobre os idosos. O que está acontecendo com os idosos? O Brasil, ele vem ficando velho. É um país que começa, tá, a ter pessoas que têm uma maior idade, e isso daí amplia um pouco o nosso espectro do corte das pesquisas eleitorais. Então você tem que tomar muito cuidado com determinadas ações
que você tem que dizer a respeito de idosos, você tem que dizer a respeito de outros grupos socioeconômicos, sociais, até questão racial, você tem que entrar, você tem que ter conteúdo. O que eu quero dizer é que você não pode ficar aberto. Você não pode imaginar que, os idosos... Não, nós vamos cuidar dos idosos, nós vamos... É que nem aqueles candidatos a vereador que vai lá e tal. Olha, eu sou o candidato dos idosos, né? Amigo, o seu eleitorado está morrendo, tá? Embora a gente tenha uma maior quantidade de eleitores, mas você não pode fechar em cima de um segmento só. É isso que eu estou dizendo. Se você fechar em cima de um segmento só, você não vai conseguir, tá, atingir a todos. E um segmento só poderá ser pouco para você se eleger. Se você está numa cidade de 6 milhões de eleitores, talvez você consiga, com um único segmento, se eleger com facilidade, com tranquilidade. Às vezes você pode trabalhar em 2, 3 comunidades, por exemplo, do Rio de Janeiro, da Zona Oeste, da Zona Norte, e lá no Rio de Janeiro você consegue se eleger sendo um líder comunitário, fazendo esse esquema sem nenhum problema, tá? Mas, às vezes, em cidades menores você não consegue, e isso é uma preocupação, tá? O discurso para as supostas minorias, que é o que eu quero dizer. Você tem que terminar essa live, você tem que sentar, tá? Por exemplo, eu não estou fazendo essa live saindo da minha cabeça, tá tudo aqui, ó, tá tudo certinho, tá tudo planejado, tá tudo organizado. Então eu fico 1, 2 dias preparando o que eu vou falar para você. Então vamos entender. O prefeito tirou o ticket dos aposentados. Ok, precisamos ver qual foi a razão pela qual ele fez isso. Porque nós sabemos que tem pessoas e pessoas, tem população que age de forma diferente. Eu tenho participado no Brasil todo de reuniões, de consultorias. Eu tenho lugares, por exemplo, que 30% das consultas, veja bem, 30% das consultas com especialistas, as pessoas não vão. A pessoa passa por um clínico geral, do clínico geral ela vai para os exames e ela vai para, então, o especialista. O especialista, ele não tem o atendimento de 30% que simplesmente sumiram. E aí as meninas do posto, as atendentes, enfermagem, o pessoal que trabalha na saúde, tem que ficar telefonando para as pessoas, olha, tal, você tem uma consulta marcada, você vai vir, não vai vir, tal. Então, às vezes... O prefeito toma uma iniciativa, não, eu vou reduzir em 30% o quadro dos funcionários. Tá? Por que ele está reduzindo? Porque 30% não estão indo. Aí então há uma crítica em cima disso. Ele não deve, eu não conheço, não sei nem de que cidade que você está se referindo acerca do prefeito, mas espera um pouco. Se ele fez isso, ele fez por alguma razão, de graça não foi. Por exemplo, se você é de uma cidade de Minas Gerais, eu já vou dizer para você que o governo Fernando Pimentel não repassa os valores do Estado há muito tempo. E a prefeitura não tem o poder de fazer dinheiro. Então, a gente não sabe o que está acontecendo realmente na sua cidade, mas é uma posição que você tem que ter. Tá? Você tem que primeiro analisar o porquê que o prefeito fez isso, e se na hora de ele ter feito, ele comunicou corretamente isso. Porque o grande erro de quem está no poder é desacreditar na comunicação. Isso é ponto pacífico. Tá? Eles não fazem isso de forma correta. Eles não fazem isso de forma profissional. É muito comum nos contratarem para a campanha, aí você faz a reunião, olha, vai ser assim, você monta o planejamento de campanha, monta a comunicação integrada, tá? Monta todo o sistema, essa comunicação integrada também está no curso Mapa do Voto, como fazer passo a passo até a assessoria de comunicação e etc. Aí, de repente, a pessoa assume, tá? E não, agora tá tudo bem, ok, tudo certo,
Mas a gente não vai, não, larga a mão, isso aí é tranquilo, não, isso é besteira. E isso vai assim, a gente tem N exemplos disso, tá? Aí quando realmente a casa está caindo, quando realmente tudo começa a parecer, se postarem contra, tá? Aí o prefeito vai e liga de novo para a consultoria. Olha, tal, dá para você vir aqui para dar um jeito. Aí a hora que você chega lá, mas você não fez isso, não fez aquilo, não fez. Não fez o arroz com feijão. E aí a impressão é que tudo conspira contra. Então vamos observar se é exatamente isso, porque simplesmente, eu não acredito que simplesmente, cortou o ticket. Alguma coisa a mais tem fora isso. Bárbara, tem mais? Muitas. Muitas? Que bom. Donça Produções, você acha que o embate direita versus esquerda será levada para o pleito municipal? A gente ainda não... Eu não vou responder isso numa opinião minha, que sim ou que não, porque eu estou vendo que a gente só começa a se preocupar veementemente com esta situação que você colocou quando realmente o nosso bolso ou a nossa estabilidade na pirâmide de Maslow é atingida. E essa pirâmide de Maslow eu também explico no curso detalhadamente como é que funcionam as primeiras necessidades do ser humano, a segunda, a terceira, a quarta, conforme vai subindo a pirâmide, vão se alterando as necessidades. Porém, eu creio que o resultado das ações de governo e de presidência da República que acabam por influenciar o mercado econômico, dando estabilidade a todos, ampliando a condição de emprego. Nós tivemos aí o exemplo do Mais Médico, foi uma coisa louca. Se cortou 8.500 médicos na segunda-feira, na quinta-feira estava tudo certo de novo. Então, quer dizer, tem coisas que realmente há condições de consertar e que vai transmitir a percepção positiva para a população. E a população vai cada vez menos se desligar do setor político se ela não for ameaçada. Em outras palavras, dê estabilidade econômica ao povo e o povo lhe dará estabilidade política. Bárbara? Gilberto, qual seria o melhor partido para me candidatar? Shaolin. Tá legal. Então vamos lá. Eu vou começar com a questão, para finalizar a nossa live, eu vou falar a respeito dessa situação do final das coligações, né? Bem rapidamente, as coligações terminaram para proporcionais, elas continuam para majoritárias. Para majoritárias não muda nada, tal. Para proporcionais, você tinha uma coligação de 5 partidos, e essa coligação, lembra que ganhava um nome? Tudo por Jundiaí, por exemplo. Então, essa coligação ganhava um nome. Esse nome é hoje um único partido. Então hoje você é do MDB, você é do PSDB, do PSL, do PT, de sei lá o quê, e tá tudo bem. Muito bem. O que acontece é que, não havendo as coligações, os partidos poderão colocar a quantidade de candidatos com o número de cadeiras mais 50%. Então, na sua cidade, vamos fazer uma conta redondinha aqui, na sua cidade tem 10 cadeiras, ok? Se tem 10 cadeiras, o seu partido poderá colocar 15 candidatos a vereador. Pronto. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que o coeficiente eleitoral vai ser baseado, obviamente, nos votos válidos dividido pelas cadeiras. Vamos supor que, nesse nosso exemplo, 100 mil, uma cidade de 100 mil votos válidos, que nós acabamos de ter, 100 mil votos válidos, você vai ter 10 cadeiras, o coeficiente é 10 mil. Então, o partido, veja bem, o partido que fizer mais que 10, 20, 30, 40 mil, será
o coeficiente que decidirá a quantidade de cadeiras. Então vamos colocar que o nosso partido A fez 50 mil votos. Se ele fez 50 mil votos, o coeficiente é 10 mil, ele tem 5 cadeiras. Ok? Se o partido B fez 20 mil votos, ele tem 2 cadeiras. O partido C fez 10 mil votos, ele tem 1 cadeira. O partido B fez 9 mil votos, ele não tem cadeira nenhuma. Tá? Então, você tem que ver que funciona desta forma. E essas 5 cadeiras, os vereadores que forem ocupar essas cadeiras, eles são obrigados a ter mais que 10% do coeficiente eleitoral. Então, se o coeficiente eleitoral é 10 mil, nenhum vereador com menos de 1.000 votos poderá ocupar essas 5 cadeiras. Aí vai entrar nos restos e vai rodar novamente, tá? Como que faz esse cálculo? Está no curso Mapa do Voto. Lá tem tudo certinho como você faz esse cálculo. Eu tenho também um vídeo no YouTube e você tem condições de saber acerca desta preocupação. Lembrando que, assim, deixa eu dar uma outra lembradinha em você. Aqui são os livros Código do Voto, tá? O livro Código do Voto, eu só tenho 6, são os últimos, tá? Só tem esses 6. Então, a Bárbara bolou que a gente poderia entregar a você que queira receber em casa o livro Código do Voto e o Mapa do Voto. Ambos custariam R$ 138,00, os dois. O Código do Voto e o Mapa do Voto 2. R$ 138,00. Agora, aqui na live, nós estamos entregando para você, na sua casa, com frete para todo o Brasil, por R$ 119,00, os 2 livros. Só que só tem 6, tá? Mapa do Voto 2 eu tenho ainda bastante, que a gente editamos agora em abril, ele saiu em março na realidade, então o Mapa do Voto tem em grande quantidade. Mas o Código do Voto só tem 6, tá? Então nós vamos vender os 2 juntos, 6 combos para 6 pessoas unicamente, tá? Por R$ 119,00 durante a live, ok? Aí a Bárbara vai dizendo, conforme vocês vão adquirindo, o quanto é que a gente ainda tem. Por enquanto, nós temos 6. Por R$ 119,00 você recebe os 2 livros na sua casa, ok? Mais pergunta, Bárbara? Tem bastante perguntas, mas pois não. Acho que não... São iguais? Mas... Ou segue o mesmo assunto? Segue o mesmo assunto. E tem bastante gente mandando nomes das cidades. Que bacana. Vamos ouvir. Da onde são as pessoas? Tá fácil aí de ver? Você vê? Ou senão você vai falando, você vai anunciando aí, porque eu tenho certeza que, além do Chile... Vitória do Jari, Aparecida. Olha isso. Boa Vista, Roraima. Santos, São Paulo. Bacana. Tem a Guiana, que eu já falei no começo, né? Ferreira, Piauí. Olha, Piauí, um grande abraço para todos do Piauí. Bem, são vários, Brasil todo participando, muito legal, essa interação é muito bacana. Então, só para fechar, por que nós estamos... Manaus, lembra aí. Manaus também? Legal. Então, por que é que nós estamos fazendo esta nossa live no Instagram? Porque nós temos também que a comunicação ser integrada para as eleições 2020. Então, o que é essa comunicação integrada? Você não pode desmerecer nenhum tipo de veículo de comunicação tradicional. Rádio, jornal, revistas, tá? E os canais de televisão da sua cidade. Perfeito. Tudo isso são veículos que a gente chama tradicionais. Agora, as integrações nas redes sociais, elas devem ser feitas hoje pelo YouTube, devem ser feitas pelo Instagram, e você não pode esquecer do Facebook. O Facebook hoje no Brasil, no mundo, tem 1 bilhão e 400 milhões de contas, ok? Vou repetir, 1 bilhão e 400 milhões de contas. Enquanto o Instagram, todo mundo comenta, todo mundo fala, é muito bacana, mas ele não atingiu nem perto desta quantidade de contas abertas, embora está em franco crescimento. A gente sabe disso.
E isso é muito importante. E nós temos que ficar ligados. Por isso que eu resolvi interagir diretamente com você no Instagram para fazer você ir se acostumando também com este tipo de canal de comunicação, porque nós podemos tranquilamente integrá-lo ao Facebook, integrá-lo ao YouTube, ok? E nós teremos condições de ter uma ampliação. Nenhum aplicativo de rede social substitui o outro. Eles se somam. Eles vão se adequando e eles vão ampliando a sua capacidade de falar com as pessoas da sua cidade. Então agora, para 2020, qual é a minha sugestão inicial para você aqui agora? Sente, planeje o que você vai falar, ok? Veja os assuntos da sua cidade. Eu vou falar uma coisa aqui que eu não tenho vergonha, eu falo isso daqui no seminário meu. Tem vereadores de segundo, terceiro, quarto mandato que não pararam para ler a lei orgânica do município e nem o regimento interno da Câmara. Eu não estou brincando. Eu estou falando sério. É assim que funciona. Então, você tem que ficar esperto, tá? Porque uma das primeiras situações que você deve é pegar o regimento interno da Câmara. É você saber o que é que vai acontecer ou não. Tá? É muito importante você saber como pode agir um vereador, quais são as suas limitações. Até eu gostaria de deixar, tem uma dica sobre isso que eu estou falando. Esse livro, eu acabei de comprá-lo, tá? Eu já comecei a ler, me interessei bastante, achei interessante, não o li completamente, tá? Só que ele chama Direitos Máximos, Deveres Mínimos, o festival de privilégios que assola o Brasil. Então, é um livro interessante do Bruno Garchaken. É um livro que ele já me interessou logo no primeiro momento aqui, e eu acho que isso é importante. Por quê? Porque as pessoas também, elas querem muito direito e poucos deveres. Então eu achei super interessante esse título. Uma outra dica para você são os 50 discursos que marcaram o mundo. Tá? Isso daqui para mim também é um super livro, ele traz discursos aí de Barack Obama, de Bill Clinton, de Richard Nixon, olha, mais uma série, Mahatma Gandhi, uma série de discursos, sabe, bastante interessante. E o mais novo que eu adquiri, que nós vamos ainda conversar muito, porque isso é o que eu gosto realmente, como nascem as tendências. E aí nós vamos responder, Bárbara, aquele garoto que perguntou a respeito do que deverá ser, se haverá esquerda ou haverá direita, etc. Então, essa... Pode falar. Temos mais uma pergunta. Voto distrital, já vai valer? Respondi bebendo água. Ainda não. Ainda não. Então, eles tentaram, né? Eles tentaram, foi, mas ainda não está nada valendo. Porque se fosse voto distrital, iria mudar tudo que a gente falou acerca dos partidos. Porque aí cada partido poderia nomear, ou deveria nomear, uma pessoa por distrito. No caso de uma cidade, teria que dividir a cidade em 4 distritos e o partido só teria 4 pessoas para representá-lo. Então isso daí está fora de cogitação até o momento, tá? Só para finalizar, Derek Thompson, ok? Hitmakers é um livro super 10, como nascem as tendências. Então, daí tudo eu vou tirando a nossa situação de poder passar para vocês essas experiências por intermédio das videoaulas, por intermédio dos cursos, que a Bárbara está vendendo curso ali sem parar, né, Bárbara? Tá indo bem. Os livros, tem ainda desse daqui do Código do Voto ou só 2? Do Código do Voto. Quantos combos tem? Temos ainda. Tem? Ok. Então ainda tem 2 combos do Código do Voto. 4 já foram vendidos, tá? Então a gente tem mais 2
que é o código do voto mais o mapa do voto 2. Você compra agora, durante a live. E a live já está acabando. Faltam 2 minutos apenas. E a gente ainda tem mais perguntas, Bárbara? Temos a Geisa Matos. Oi, Bárbara. Oi, Musto. Geisa Matos, de Boa Vista, Roraima. Legal. Olá, Geisa. Tudo bem com você? Prazer em ter você aqui com a gente, tá bom? A Geisa participou da vitória do governador Antônio Denário lá em Roraima. Muito prazer ter você aqui com a gente, Geisa. Olha só que legal. Então, beleza. A gente, para finalizar, eu gosto sempre de deixar a questão de como falar bem, falar claro, e para falar em público você não pode, de forma nenhuma, de repente, escorregar. Então, como é que você vai se portar, como é que você vai falar bem em público, sem que você depois precise ficar consertando? Primeiro, terminou a nossa live aqui, sente e planeje o que tem de problemas na sua cidade, o que há de soluções a serem oferecidas, e aí vem o grande lance. Qual é a viabilidade de corrigir estes problemas? Para que você não fique como aquele candidato que prometeu, falou, mas não conseguiu cumprir, ok? Então, planeje, leia, entre em contato comigo, acesse os cursos, vá para a Academia Mapa do Voto. Lá tem tudo o que você precisa saber nessas 35 videoaulas, para que você possa ter um conteúdo forte, para que você chegue fazendo a diferença durante os próximos momentos. Ah, legal, Gilberto, gostei, adorei, ficou muito bom, a live está maravilhosa. Quando é que eu começo a minha pré-campanha? A sua pré-campanha começa agora, tá? Porque não tem data, o TRE não determina, olha, a pré-campanha começa dia tal e termina. Não, você já está em pré-campanha. Então faça o melhor, faça tudo de forma correta, planejada, e não precise sair, tá, afobado ou afobada, querendo pegar tudo com a mão, abraçar o mundo. Não. Sente, trabalhe com inteligência. Planeje. Primeiramente, detalhe o que você vai falar, treine o que você vai falar, para que quando você sair, você não entre em bola dividida, como já foi colocado aqui. Você é a favor da esquerda, da direita, vai ficar... Não é nada disso. Você é a favor do eleitor votar em você. Não se esqueça disso. Oh, abraços de João Gangini, de Planura. 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 Ele fez a nossa campanha em 2008 e ganhamos estourados. Cleia. Ô, Cleia, que prazer ter você aqui, Cleia. Muito obrigado. A Cleia é da cidade de Planura, Minas Gerais, próximo a Colômbia, próximo a Uberaba. Que legal, Cleia, é um prazer ter você aqui com a gente. Ela é esposa do João Gangini, que realmente a gente teve uma vitória bastante legal lá. Foi muito bom. Abraço aí para Bahia, Itabirito, André, já vou falar que o André Gessé já falou antes aqui para gente, tô aqui na Bahia e tal. Madalena, Ceará. Nossa, o Brasil todo então, que maravilha, ótimo então. O Evandro pede para você concluir a respeito do posicionamento referente ao aumento do judiciário, com relação ao efeito cascata. Então, exatamente o que eu disse lá no começo. É uma situação em que você vai ter os servidores aguardando esse efeito cascata, como você falou. Aí você é a favor ou contra os servidores. Não sou eu que vou dizer para você. É o seu posicionamento, é a sua ideia na cidade. O que eu posso dizer com base em tudo o que nós temos de tendências, tá? É que é assim. O prefeito que vai para a reeleição, dificilmente ele tem mais que 35% dos servidores votando nele. Isso é fato. Não estou inventando, não é uma opinião minha. Isso é histórico de pesquisa. Tá? O prefeito que está indo para a reeleição, tá, dificilmente tem mais que 35% dos servidores. Aí você meça o seu discurso e saiba o que falar
para esta classe, que é uma classe importante, em determinadas cidades é uma classe decisiva, tá? Só que ela também aperta bastante, né? Plano de carreira, cargos e salários, tudo. Então, verifique bem tudo isso, veja como é em sua cidade. Por exemplo, nós vamos lá na cidade do Laércio Menegas, em Tubarão, Santa Catarina. O prefeito Juarez Ponticelli, ele cancelou todos os pontos facultativos, ele tirou tudo. É uma medida impopular? É. Só que, segundo ele mesmo me disse, em uma dos momentos que nós estávamos juntos, ele disse para mim, aonde eu vou, todo mundo aplaude esse tipo de atitude minha. Então, na sua cidade, pode ser que as pessoas, os servidores, não vão gostar. Tá? Agora, é uma decisão impopular? Mas deu um resultado muito positivo. Pense nisso também, tá bom? Muito bem. Então, eu quero agradecer, Bárbara. Dá para finalizar? Tem mais alguém aí? Ou só abraços do Brasil? Gente. Bastante gente. Que bom, que bom. Tem mais uma pergunta? Sim, vamos finalizar com a da Luiz Felipe Medeiros. Ok. Faço parte de uma gestão municipal. Como me projetar politicamente sem absorver o desgaste da administração? Bom, fazer omelete sem quebrar o ovo, você quer, né? Então, aí é o seguinte, o que eu disse, sempre o seu posicionamento. Se ele for claro, se ele for transparente, você começa a criar grupos de admiradores seus. Então, quando você está no governo está desgastado, mas você trabalha com o cara só faz coisas erradas, alto índice de reprovação, é complicado tê-lo aqui conosco, a gente vai trocar, mas você é do time. Olha, você é do time, você trabalha, mas você tem as suas, as suas opiniões, você tem os seus projetos que pode não ser o mesmo da atual administração. Como colocar isso? Com base, com conteúdo. Olha, eu creio que nós temos que admitir mais 25% de médicos. Por quê? Por causa disso. Eu tenho um número aqui, o número diz isso, o número mostra isso, a demanda está reprimida. Aí quando você fala isso, você não ofende o administrador, mas você coloca uma posição bastante bacana sua, que é a posição da mudança, da ampliação. E você está falando o que as pessoas estão vendo. Então, é bastante importante que você tenha a sua posição. Não tenha medo de falar exatamente o que você quer dizer. Não tenha medo. Fale, mas fale com conteúdo, fale com clareza e fale de forma que as pessoas entendam. Não adianta você querer generalizar, entendeu? Mas não, porque isso daí chama-se establishment. E quando você fala no establishment, você não está falando nada. Você está falando, não está somando nada. Tá? Se nós pararmos a live neste instante, o que é que você tirou daqui? Então pense em 2 coisas, pense em 3 coisas, 4 coisas. Ficaria muito feliz se você conseguisse lembrar de 5. Tá? O nosso cérebro ele é treinado para lembrar única e exclusivamente de 5 coisas. Num evento como esse que a gente está fazendo, o nosso cérebro não consegue lembrar de 6. Tá? A mesma coisa você sabe que o garçom tem o papel. Por que o garçom anota? Porque o cérebro da gente só lembra até a 5ª coisa. Né? Da 5ª para frente a gente não consegue absorver. Isso é com todo mundo. Então, eu ficaria muito feliz se você já imediatamente falasse, pô, Gilberto, legal, eu lembrei disso que você falou, disso, daqui foi importante, isso daqui foi importante. Isso é muito legal, tá? É bastante proveitoso e eu tenho certeza que quando você vai para a população, fale de forma clara, fale de forma transparente e procure passar no máximo 2, 3 informações em uma audiência sua. Tá? Não venha com 15, olha, eu tenho isso para falar, porque não funciona, ninguém guarda nada do que você falou.
Vá para falar uma ou vá para falar 2 coisas, no máximo 3. E aí todos ficarão felizes que você realmente deu o recado, ok? Bárbara, nós vamos encerrar, tá bom? Então ainda nós vamos... Tem várias perguntas, mas que não dá para responder tudo. Então tá legal. Tem muitas perguntas, não vai dar para responder a todas. Eu agradeço. Vamos fazer o seguinte, a gente vai ainda fazer alguns outros conteúdos, né, para as eleições 2020, antes de nós tirarmos as nossas merecidas férias. Então, essas perguntas que estão aí, na oportunidade eu vou gravando alguns vídeos e vamos tirando as dúvidas, tá legal? Porque, afinal de contas, já são 21h54, né? E nós temos que tentar encerrar essa live. Vou também disponibilizá-la no YouTube para você poder revisar, para você poder ouvir novamente, ver novamente. No Instagram fica essa live quanto tempo, Bárbara? Você que administra toda essa... A Bárbara é a que faz o gerenciamento do relacionamento meu nas redes sociais, tá? Essa live fica no Instagram por muito tempo? Fica salvo 24 horas. 24 horas. Então vocês têm mais 24 horas para assisti-la várias vezes, tá legal? Não esqueçam de adquirir os cursos e os livros. Vamos ficar... Promoção. Isso, vamos ficar mais 15 minutos offline para quem quiser fazer a aquisição dos cursos e dos livros. Ainda a gente fica mais 15 minutos, ok, Bárbara? Ok. Então vamos encerrar aqui. Aos amigos que estiveram conosco nessa super live, a primeira no Instagram, e ela também vai para o YouTube a partir da nossa equipe de edição, já preparar, disponibilizar e subir no canal Mapa do Voto. Grande abraço e até mais. Você assistiu mais uma videoaula com Gilberto Busto no Mapa do Voto, Projeto 2020.